Se o seu vendedor começa o dia dele sem saber o que ele vai fazer, você tem um grande problema. A gente conseguiu automatizar isso, até vinculando também a IA. Quando eu vou conversar com as empresas, 85, 90, até 95% das vendas estão rodando dentro do WhatsApp. A gente fala de uma economia de 75% do tempo utilizado ali fazendo orçamento. O seu vendedor ele vai se tornar sniper, uma pessoa estratégica na negociação. E hoje, eu e meu amigo Gustavo aqui, vamos mostrar para você quem que deveria estar fazendo o trabalho diário na sua empresa. Se é o seu vendedor ou se é a inteligência artificial. E se você tem um time de televendas, um time de vendas que passa o dia inteiro respondendo mensagem no WhatsApp sem objetividade, fique aí que o conteúdo é muito interessante. Então, eu sou o Lucas Batista, tenho uma experiência recente no mundo da tecnologia, né, do RP, agora na Zyton, no universo ali do telemarketing, do televendas, principalmente no universo do televendas de atacado. Meu nome é Gustavo, tenho aí alguns anos nessa linha de sucesso do cliente, experiência do cliente, né? Venho aí de uma empresa de consultoria, de RPs. Toda a minha carreira eu venho colocando essa interseção junto à tecnologia. Então, como a tecnologia consegue nos apoiar nessa loucura que é, né, essa parte principalmente de vendas. Querendo ou não, a gente quer sempre bater meta no final do mês, do dia, enfim, e aí a tecnologia ela é uma grande ferramenta, trabalhar adequadamente, conquistar os resultados de uma forma saudável, né? Diante a rotina que a gente tem, né, acompanhando muitos clientes, muitas dificuldades, não seria o caos, né, mas seria as dificuldades do dia a dia mesmo, da rotina, quando a gente fala em vendas. E a gente pensa em uma carteira extensa por vendedor, a gente tenta estabelecer algumas atividades, algumas atuações para ser mais efetivo, né, e não sair de uma forma reativa. Até o motivo desse momento aqui, né, de bater esse papo com o Lucas, é mais de dar clareza a isso, né, a gente conseguir ter uma linha de evolução, precisa aproveitar o nosso tempo de uma forma muito adequada, né, e a gente ficar totalmente reativo com os clientes e com a quantidade que muitas vezes a gente tem, né, na carteira para atuação, isso pode trazer um resultado não ruim, mas talvez a gente pode evoluir esse resultado de uma forma muito mais estratégica, né? Quando eu paro para analisar, Gustavo, conversando diariamente com clientes, com colegas, com empresas, a gente nunca fala com empresas, a gente fala com pessoas. Perfeito. Normalmente a gente pensa, nossa, não, cada empresa é particular, cada uma tem as suas coisas. Porém, existe muita coisa que se repete em todas as empresas. E algumas delas estão relacionadas bem à parte de quais são os desafios encontrados diariamente. O que gera o resultado no final do mês são os desafios diários, aqueles pequenos que você muitas vezes nem percebe, ele está ali na sua rotina. Os detalhes, né? Exatamente. Hoje, aproximadamente 80% a mais. E eu estou jogando 80 para baixo, porque quando eu vou conversar com as empresas, 85, 90, até 95% das vendas estão rodando dentro do WhatsApp. Ou seja, o seu televendedor, né, interno ali, ele pega o telefone, entra em contato com um prospect, né, com um possível cliente. O cliente atendeu e falou que tem interesse em saber sobre alguma coisa, essa conversa já vai para o WhatsApp automaticamente. Cultura nova, quando a gente para pensar, sei lá, 7, 8 anos atrás, 10 anos atrás, essa negociação era toda por telefone. Eu cheguei a pegar envio de cotação por fax, por exemplo, atuando em atacadista. Hoje em dia tudo está digitalizado. E aí a gente pensa, está digitalizado, mas o meu cliente não sabe usar tecnologia, mas toda a comunicação dele é usando tecnologia. Ah, mas o meu cliente ele tem dificuldade em acessar um site, ele tem dificuldade em comunicação, empecilhos que os próprios gestores comerciais, os próprios analistas ali de mercado colocam, uma vez que você analisa que todo mundo está envolvido na tecnologia o tempo todo. Como você disse, né, a tecnologia ela está aqui para agregar no processo comercial e cada vez mais a gente diminuir esses desafios que são encontrados diariamente, a partir de automações, a partir de tecnologias, insights, então é bem relevante nesse sentido. A gente vê esse movimento, ainda mais quando a gente fala em B2B, né, o poder que a gente está dando, não de uma forma a concorrência às pessoas, no sentido de ter acesso à informação. A informação hoje ela está muito diversificada e está na mão das pessoas, né, dos compradores. Imagina você como vendedor, né, com uma carteira de 120 clientes, e nesse aspecto de chegar muitos clientes via WhatsApp,
vai chegar um momento que você fala assim, por onde eu começo? Como eu começo? E muitas das vezes, né, 120 clientes, às vezes o vendedor pensa, não, eu vou focar naqueles que são mais fáceis, mais cômodos, que eu sei que tiro o pedido todo dia, porque eu tenho uma meta para bater. Mas e o restante? Como é que fica? Né? Então eu posso potencializar, aí vem de encontro que eu falei inicialmente, potencializar toda essa minha venda e não focar naqueles que eu já sei que compram, né? Então hoje a gente tem ferramentas que dá essa projeção de pedidos, esse acompanhamento diário, né? E essa gestão dessas informações. A sua experiência que você teve aí no passado, como é que era a organização dos vendedores, até a sua organização diante da sua experiência? É desafiador, né? A palavra que a gente está usando aqui é desafio do dia a dia, é desafiador. Por quê? Quando a gente pensa na minha experiência, na minha atuação dentro desse mercado há 7, 8 anos atrás, a gente já fala de uma inserção de tecnologia, mas não igual a gente tem hoje, né? Full time, né? O vendedor, a maioria deles, a grande maioria, já sabe mais ou menos o que ele tem que fazer. Só que ele demora muito tempo até encontrar as informações para poder startar o dia dele. Então, o vendedor, ele sabe que ele precisa entrar em contato com os clientes. Eu já trabalhei em situações em que eu tinha uma meta de ativação de clientes por mês. Esse, ele era um acelerador. Então, eu sabia que eu tinha aquela meta para cumprir, só que eu ia primeiro nos clientes de ticket alto, porque eu precisava fazer o volume de vendas, então eles eram o que me salvavam. E muitas vezes esse cliente de ticket alto, você fica muito preso nos produtos que ele já compra. E aí você vai criando barreiras ali. Você tem um cliente que compra o produto X. Todos os meses ele compra aquele produto X, você vende o produto X no cenário daquele cliente, no segmento dele, na região dele. Então tem bastante coisa que dá para você analisar. Quando eu analiso o que a gente tem hoje de tecnologia, eu penso que se fosse nessa época era coisa de bater 1000% de meta todo mês. Porque existe hoje a possibilidade de você começar o seu dia já sabendo quais são os clientes com maior propensão à compra naquele dia, baseado em histórico, sabendo qual que é a projeção de ticket médio que você tem, qual que é a projeção de quantidade de pedidos para aquele dia, quais são os clientes que você vai entrar em contato, ou seja, você não gasta aquele tempo pensando. Esse processo de pensar, você vai gastar ele durante uma negociação, um aumento de ticket médio, uma ativação de um cliente mais complexo. Essas coisas operacionais, hoje em dia você tem inúmeras ferramentas que te apoiam por trás. E aí quando eu te falo de inúmeras ferramentas, a gente está falando aqui de insights dentro da própria tela ali que vai te trazer produtos que estão sendo mais vendidos na região, produtos que aquele cliente já compra. Mas a gente parte aqui também para a utilização da tecnologia, pensando em previsibilidade, como a inteligência artificial se torna um copiloto no seu dia a dia. E é aqui que eu acho que mora a grande sacada do futuro do televendas. Você acha que qualquer ferramenta atenderia esses aspectos que você mesmo disse? Quando a gente analisa a cultura comercial no Brasil, principalmente quando a gente analisa indústria, atacado distribuidor, eu já parto do pressuposto que não é qualquer ferramenta. Porque quando a gente pensa em ferramenta, a gente pega um software, coloca na máquina e fala, usa. Isso culturalmente acontece muito. E não é o ideal. O ideal é, a primeira coisa, o vendedor saber por que ele está usando aquela ferramenta. Quando a gente fala aqui em autonomia, né, venda transacional, se você tem um cliente baixo ticket, alto ticket, independente de onde ele se encaixa, que ele já sabe os produtos que ele vai comprar, que ele vai consumir, nada vai agir contra você se você der autonomia para ele fazer aquela compra dos produtos que ele já compra de forma recorrente sozinho. O que você ganha com isso é você tem um vendedor que já tem um relacionamento com aquele cliente. Você não vai pegar aquele vendedor e fazer ele ficar digitando cotação de 50, 70, 80 itens. Quando a gente fala de varejo alimentar, existem pedidos que a gente fala de, por exemplo, sandália. 80 itens só de sandália. Imagina seu vendedor sentado na cadeira, gastando o tempo dele digitando sandália cor tal, sandália número tal. Vai ficar 20, 30, 40 minutos ali e não vai utilizar o que ele tem de melhor, que é a capacidade de negociação, a capacidade de relacionamento. E o seu vendedor ele vai se tornar sniper, uma pessoa estratégica na negociação. Ele vai trabalhar com o quê? Ativação estratégica de clientes, aumento de ticket médio no pedido,
ele vai ter insights ali para poder inserir novos produtos dentro dos pedidos daquele cliente que já tem um histórico de compra. Se você entregar uma inteligência artificial na mão do seu vendedor, não resolve o problema. Você tem que ter uma tecnologia focada em solucionar as questões do atacado distribuidor e da indústria. Perfeito. Quando você dá essa autonomia, né, em algo que é padrão, vamos dizer assim, então eu tiro o pedido todos os dias, ou o próprio cliente ter esse poder, a gente libera um tempo muito precioso do vendedor, né, trazendo essa questão de ser sniper ou não, com essas informações que a inteligência, que a ferramenta nos dá. Mas pensa, Gustavo, uma situação, e eu vou te trazer dados reais. Hoje, quando a gente fala de automação, né, de pedido feito via IA, a gente fala de uma economia de 75% do tempo utilizado ali fazendo orçamento. Como você percebe que um gestor, por exemplo, Sim, vai otimizar a operação dele tendo 75% a mais de tempo para colocar aquele vendedor ali para ser estratégico? A atuação, quando a gente tem a ferramenta, né, seja o direcionamento da IA debaixo do braço, ele é um grande apoiador do vendedor. Então a gente sai, né, de ações reativas e entra em ações muito mais proativas, né, trazendo ali um formato muito mais estratégico de atuação e o potencial de crescimento, assim, nem se fala, de novas vendas, de novas ativações. Então sai daquele operacional, sai daquele tirar pedido, enfim, o vendedor tem aquelas atividades padrões, né? E a gente vai para um universo que eu acho que é o futuro, né? De se tornar muito mais estratégico nesse sentido. Então, um exemplo interessante que eu posso até trazer nesse momento, de um dos clientes que eu já participei, já entrei, né, ali para acompanhar, e teve uma evolução muito grande quando a gente fala até de projeção de pedido, né? Então, antes de entrar a tecnologia, era tudo muito manual, muito planilha, atualizações ali que às vezes tinham erros. A gente conseguiu automatizar isso, até vinculando também a IA, né? Não só manual, mas trazer uma leitura de comportamento de compra para que o vendedor ele consiga ter previsibilidade. Sei, tudo que você trouxe é bastante rico, né? Porém, muito do que a gente falou aqui, a gente já está visando o produto final. Mas muitas vezes a gente tem que evoluir dentro do produto para chegar nessa utilização full, né? Imagine agora que você é um gestor comercial, é o proprietário aí de um distribuidor. Qual que seria o seu primeiro passo? Eu acredito muito no seguinte aspecto. Eu acho que toda a mudança que tem, né? Porque, querendo ou não, o mercado ele está jogando a gente para a tecnologia, naturalmente. E aí, por isso que a gente vem falando muito isso. Mas antes de a gente colocar uma ferramenta, de estar ali, e a ferramenta vai ser o nosso apoiador máximo, mas tem o fator cultura, né? Então a gente sempre fala com várias pessoas ao longo dessa jornada, seja o dono da distribuidora, seja o CEO, seja o gerente e tudo mais, o próprio vendedor, né, seja os representantes, vendedores internos, enfim, e o cliente que vai utilizar de fato talvez o autosserviço, a plataforma de uma forma mais autônoma. Eu gosto de falar desse aculturamento, por quê? Porque a gente precisa acreditar, né, nisso e utilizar a plataforma a favor, né? A gente vai ter objeções? Isso é natural quando a gente tem um ambiente de mudança. E querendo ou não, o mercado, né, vendo a jornada, né, do passado, hoje, atualmente e o futuro, ele tende, como eu falei, de jogar a gente para essa tecnologia. O primeiro trabalho é de entender se a equipe está adequada a receber isso. Porque em nenhum momento a gente vai trocar a equipe pela plataforma ou por IA. E hoje a gente tem muito isso, né, no dia a dia. Pô, mas IA vai entrar, vai, né, demitir, vai ter, enfim, massa. Não, não é isso. A gente vai apenas potencializar o trabalho, né? Então, algo que eu demoraria 20 minutos, 30, uma hora para fazer de forma manual, a IA faz em 5 minutos e o restante do tempo eu vou ser muito mais estratégico, né? Consequentemente, a gente vai ter maior resultado, trabalhando ou mesmo tanto ou menos, né? Então é mais nessa perspectiva e é um trabalho, de certa forma, de formiguinha, né? Começando ali os tomadores de decisão, entrando num treinamento ali com os vendedores, a gente tem que direcionar tanto a usabilidade quanto esse conceito, né, entrando em venda transacional, venda consultiva, trabalhar essa inteligência do próprio vendedor para leitura de dados, para enxergar a oportunidade diante aos dados que a ferramenta dá, e assim por diante, né, automatizando todos esses processos. Outro ponto também que é interessante falar é aculturamento do próprio cliente, né? Talvez ainda por não estar estabelecido, né, muito forte isso,
o cliente ele tem uma certa segurança. Depende do vendedor. O que a gente tem que expressar? Que ele ainda vai ter o vendedor do lado dele, mas também vai ter um canal autônomo para ele ganhar velocidade, para não depender do vendedor para tirar um pedido, né? 24/7, enfim. A gente tem só benefícios nesse sentido. Não, perfeito. Inclusive, Gustavo, tudo isso que você trouxe, a gente consegue analisar muito bem no material que está aqui abaixo. Se você é gestor, se você é CEO, dono, se você é vendedor e tem interesse em crescer seus resultados, baixa esse material aqui que eu tenho certeza que vai ter bastante coisa para poder acelerar o seu desenvolvimento. Então, Gustavão, agora a gente vai fazer um bate-bola bem rápido aqui. Inteligência artificial na operação, sim ou não? Sim, óbvio. Quem faz a cotação, vendedor ou IA? Vendedor com IA, mas aí eu coloco um ponto importante na minha visão, que é você conhecer seu cliente. Se for uma venda transacional, IA. Se for uma venda consultiva, IA com vendedor. Eu já tenho uma opinião polêmica, né? Para mim, cotação é IA. Toda vez. Sem discussão. Sem discussão. O vendedor ele entra estrategicamente. Mas essas são cenas dos próximos capítulos, né? Perfeito. Contato com o lead que está parado na base. IA o vendedor. IA com o vendedor. Por quê? Eu acho que a partir do momento que você usa o IA para outros fatores, você vai ter mais tempo para questões de ativação. A IA vai ajudar você a colocar, vamos dizer, em produção aquilo que é mais, de certa forma, automatizado, e o vendedor vai fazer questões mais de relacionamento, de ativação. Perfeito, nessa eu tô com você, viu? Nessa aí eu concordo. Fazer atendimento fora do horário comercial. Totalmente IA. O trabalho é importante, mas a vida pessoal também. Então, se eu estou ali, né, focado em vender 24 horas, eu tenho meu equilíbrio, né? Então, acho que a IA, ela suporta isso e ela dá um direcionamento muito interessante para isso. Perfeito, estou com você nessa também. E só um adendo. É uma frase que eu sempre converso, principalmente com distribuidores. Quem atende primeiro vende mais. Perfeito. Então, IA full time. Gestão fiscal da empresa, hein? Envio de segunda via de boleto. Quem que faz? Vendedor ou IA? IA, totalmente. 100% Sem IA. discussão. Não precisa do vendedor para estar enviando, né, algo que já está na ferramenta. E a gente tá junto nessa também, não tem como. Essa aí é... Sem discussão. Identificar oportunidade na carteira. IA ou vendedor? IA com o vendedor. A IA, eu acho que vai fazer uma leitura de comportamento, de tudo que a gente tem de dados, e vai simplesmente direcionar o vendedor de uma forma mais, igual você falou, sniper. E a IA ela faz uma leitura muito boa de CP. Ela é muito assertiva nesse aspecto, então ela faz uma filtragem excelente já nesse... antes de você começar o contato, ela já traz uma visão macro e micro do cliente. Sim. É bacana demais. Perfeito. Vamos lá, Gustavão, e agora pra gente encerrar, Manda. Você não contrataria um vendedor se fosse para... Apenas tirar pedidos. Hoje a gente ainda tem muita empresa que tem um alto custo com o vendedor para tirar pedido, sendo que o cliente ele pode ter essa autonomia. Então, mas é óbvio que a gente precisa conhecer o nosso cliente, mas eu não contrataria só um cara para ficar tirando pedido. Eu vou voltar no primeiro tema, que foi polêmico também, e eu não contrataria um vendedor se a atuação dele na minha empresa fosse para fazer mais orçamento do que venda. Eu quero o meu vendedor vendendo. Para mim, quem faz orçamento é a inteligência artificial. O vendedor está lá dentro, algo mais genuíno de crescimento do negócio do cliente dele, e não só vender por vender, algo mais consultivo. Perfeito.